Shalom. Voltando, tivemos problemas técnicos novamente. A live caiu e a gente teve um problema técnico, caiu a live, que pena. Num momento tão bom. Eu também ia responder a pergunta do Draugen sobre, você falou sobre a questão da fermentação no intestino e os benefícios com a saúde mental. Isso é uma pergunta muito interessante, porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? E realmente, se você tem um intestino saudável, você consegue realmente se curar. E tem estudos que mostram isso. Eu não trouxe hoje aqui para nossa conversa, mas que a pessoa consegue se curar de muitos transtornos psicológicos com o intestino saudável. E não só transtornos, mas saúde. Alergias, vários problemas de saúde se dão pelo intestino doente. Então, colocar probiótico, lactobacilos no dia a dia, trazendo isso para o pão, para fermentação. Eu faço também kombucha, a kombucha, o kefir e o pão, que é uma coisa que quem não gosta de pão, né? Então você trazer todo esse benefício dos lactobacilos é saúde, e isso melhora a saúde mental também. Então, não foi seu celular, não sei se foi algum problema técnico aqui ou com a Márcia, mas que pena, porque estava muito bom, muita informação, não sei se ficou salvo, não deu tempo para ver, não sei, uma pena. Mas acontece, né? Nas melhores lives. Quer ver? Tava muito bom. Se vocês quiserem fazer mais pergunta, pode fazer. Silvia, eu vou pedir para a Márcia te mandar no privado a marca da farinha, onde ela compra, tudo bonitinho, mas essa farinha que você escreveu é muito boa, e a Renata colocou que a porcentagem de proteína é 6,5. Isso é uma farinha muito boa. O que quer dizer? Ela vai aguentar reter bastante líquidos. Ela não vai ficar uma farinha, sabe aquela coisa molenga, que parece que nunca dá ponto. Às vezes a pessoa erra no pão também, ele fica maçudo, porque ela vai sovar, igual a ralá precisa sovar. Ela vai sovar, ela começa a pôr farinha, para aquilo desgrudar da mão dela, para aquele pão ficar bom, e aí ela começa a farinhar a bancada, farinhar. Aí, se ela fez um pão com 400 gramas de farinha, ela já colocou 600 de tanto que ela farinhou a bancada. Você vai ter um problema com esse pão depois, né? Então, isso é muito importante. Porque eu falo da farinha com a proteína alta, porque ela aguenta a medida de água certa. Eu, para uma ralá de 400 gramas de farinha, eu uso 260 ml de água. Então, eu coloco 260 ml de água para 400 a 450 gramas de farinha. Depois eu vou sovar aquilo por 10 a 11 minutos, até minha mão ficar limpa e aquela massa ficar com ponto como se fosse massinha de criança, que as crianças brincam que não gruda na nossa mão e ela fica macia. É essa o ponto. Eu vou trançar minha ralá, eu vou colocar ela na forma e vou levar para a geladeira. E eu só vou tirar ela no outro dia de manhã. E quando eu puxo a ralá, porque as tranças da ralá são para isso, né? Para que a gente puxa ali os gomos, ela tem alvéolos lá dentro, porque ela fermentou, ela criou lactobacilos. O gosto é outro. Um pão fermentado é maravilhoso. Shalom, Tânia. Márcia, você não está conseguindo, né? Entrar. Ela colocou ali socorro. Se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer. Muito obrigada, Silvinha, você. Eu vi, estou aqui. Te convidei. Ah lá, acho que deu. Deu. Ai, foi. Ai, Ana, perdão. O Instagram, ele tem, né? Mas tudo bem, o bate-papo é isso, a gente tem que contar com todas as coisas que podem acontecer, sem problemas. O importante é a gente conseguir falar. Eu queria, Márcia, como já tem um processo que a gente já estava falando, você pode mostrar para as pessoas que estão aqui o seu fermento, o seu livinho, você pode mostrar ele? Por favor. Esse é meu levan, ele tá super. Pessoal, vocês estão vendo eu e a Márcia ouvindo bem, por favor? Aí tô doida para receita para você ensinar como fazer. Sim, vamos falar como é que faz, sim. Olha só, esse aqui tá alimentado de hoje de tarde, ele tá bombando. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Ai, pera, gente.
Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Dá pra ver o fermento? Deixa eu ver como é que eu faço isso. Mais um pouquinho peraí. Põe ele em algum lugar e leva o celular até ele. Eu vou ter que apoiar aqui, pera. Tá. É que tá tão cheio que se eu deitar ele vai cair, mas vamos lá. Aí, ó. Fernando. Ah, sim. Tá? Agora eu tô vendo, sim. Então, esse aqui é um fermento que ele tá alimentado. Você pode mexer com uma colher? Shalom, Sim, Fernanda. Eu vou alimentar um pouquinho para mostrar para as pessoas como é que a gente faz. Eu tenho aqui a minha balança. Sim. Tá? Eu vou pôr aqui. Eu tenho, não sei se vai dar para ver, eu tenho aqui a balança. Bom, não vou poder deitar muito. Deixa eu só ver aqui tá? Obrigada, Fernanda. Aí, aqui. Potinho aqui, em cima da balança, não vai dar para ver, mas bom. Vamos lá. Eu vou fazer com 50 gramas de fermento. Olha lá, gente, a textura dele. Parece uma meleca, né? Mais slime, né? Mas o fermento, ele pode ser mais líquido ou mais sólido. Depende de como a pessoa prefira alimentar. E as proporções pode ser 1 de fermento, 2 de água, 2 de farinha. Essa é uma que eu uso bastante para os pães. Mas também pode ser maior a quantidade. 1 de fermento, 4 de água, 4 de farinha. Tudo depende do volume que você vai querer. E o tempo que vai levar para esse fermento ficar no ponto. Porque a gente usa quando ele duplica o tamanho, né? Por isso que eu tenho a borrachinha aqui, ó. Eu sempre coloco a borracha onde ele ficou depois de alimentado. E o ponto ótimo para a gente usar é quando ele duplica. Depois ele chega até a triplicar, mas aí ele já começa a perder força, tá? Então, peraí. Então, quando você alimentou... Peraí, quando você alimentou ele estava abaixo dessa borracha? Bem na borracha. Aí ele já passou da borracha, você vai alimentar para a gente ver, entendi. Sim. Então, aqui vai... Deixa eu pegar aqui uma água. Gente, água a temperatura ambiente, água filtrada, tá? Então, de água eu vou colocar... Se eu coloquei 50 de fermento, eu vou colocar 100 de água e 100 de farinha. Pode ser um pouco menos, porque se você não vai fazer pão, você vai acabar estragando isso. Que aí a gente tem como fazer pãezinhos de frigideira para não estragar isso. Mas... a ideia é que você tenha pelo menos sempre 200 gramas de fermento guardado na geladeira. Com menos de 200, ele é muito pouquinho, ele vai ficar sofrendo muito, pobre. Então... eu comentei sobre isso hoje também, que me perguntaram que vai alimentando, só que assim, tendo a ciência de que você vai alimentando, ele vai crescendo, ele vai ficando uma coisa enorme. Tem padaria que usa aqueles balde de litros, né? Mas se for para uma produção caseira dentro de casa, eu acho que você pode escolher um pote de 1 litro e manter ali. E conforme você for alimentando, você vai jogando fora um pouco. Mas igual a Márcia falou, você, ao invés de jogar fora, pode fazer... Esse fermento que ela colocou ali, você pode colocar na frigideira e fazer panquequinhas. Sim, sim. Dá pra fazer com óleo de coco na frigideira, colocar umas uvas passas na massa, fazer umas tâmaras assim, fica bem gostoso. E... Vou ver o copo, gente. E... Deixa eu só pôr aqui 100 gramas de farinha. Hoje eu comentei no grupo, Márcia, que o meu fermento tem nome, porque eles vivem muito tempo com a gente. E ele vira eu falei que vira o pet, o pessoal deu risada, porque assim, o chefe Mancuso, ele chama dele de Antônio, e ele já tem o fermento dele há 15 anos. Há 15 anos. Quando ele contou, ele falou assim, virou da família, então ele chama o fermento dele de Antônio. E aí você coloca o nome, né? Eu vou trocar de colher, porque essa colher aqui que eu comprei, ela é muito mole, gente. É bom usar colher de madeira ou um plástico para tirar. Eu não uso tanto metal para colocar dentro do fermento, tá? Sim. Mas para mexer tem que ser uma coisa mais potente. Uma colher de pau é melhor. Sim. Aqui, ó. Esse aqui eu fiz ele um pouquinho mais firme porque 1 de fermento, 2 de água e 2 de farinha, ele vai ficar um pouco assim, como se fosse
cremoso pesado. Vou mostrar para vocês. Ele ainda tá meio grumoso aqui. A questão é assim, quanto mais líquido o fermento estiver, mais rápido ele vai fermentar. Sim? É como, quanto maior a quantidade de água, maior é a atividade metabólica. Ai, travou de novo. A Márcia travou para mim. E agora? Não, voltou. Voltou? Voltou. Deixa eu só lavar as mãos aqui. Sim. Então, eu estava falando que quanto maior a quantidade de água, mais rápido o fermento vai fermentar, ele vai duplicar mais rápido, tá? Então, isso é bom a gente saber, porque de acordo com a produção, com o dia que tu vai querer fazer, e não sei, de repente não tem tanto fermento, a gente tem que pensar, né? Como é que eu faço de 200 gramas que eu tenho aqui, que eu vou alimentar, vai ficar uns 200 gramas, e eu quero 3 quilos de fermento, como é que eu faço? Bom, tem que calcular o tempo, porque leva um tempo para esse fermento, você vai alimentar com uma proporção bem grande, e aí vai levar umas 6 horas, 8 horas, para ele ficar no ponto de uso, né? Olha, eu gosto de usar o meu assim, tá? Com essa consistência que ele fica, ó, ele cai da colher, mas ele não é líquido, tá? Ele é bem assim, meio pastoso. Esse é o ponto que eu gosto, mas eu já usei ele mais líquido também, tá? Eu acho que assim eu tive maior controle do fermento, né, do tempo de fermentação. Eu gostei bastante, eu gosto da textura dele quando fermenta. Então, assim é como a gente está usando agora. Faz mais uma vez. Olha que bacana. Aí eu vou esperar ele dobrar e ele crescer. Agora, sim. Eu vou ver a medida que ele vai estar no potinho. Sim, é importante, gente, olha só, limpar as bordinhas aqui, tá? Não é interessante que fique esse montão de farinha, de fermento grudado aqui. Então, a gente limpa, pega um papel toalha, passa em volta e deixa bem limpinho, tá? E aí, eu acho que eu não... eu tenho aqui. Eu tinha deixado aqui justamente para mostrar, né? A gente pode passar um papel toalha assim, ó, limpa o excesso que fica, porque também é lindo você ver, né, quanto cresceu, então, e assim também evita que ele contamine, porque essas partes que ficam grudadas na borda, né, na lateral, já pode acabar se contaminando com outro tipo de fungo, né, e aí tu pode perder o fermento. E outra coisa, não recomendo usar vidro, viu? Eu tinha meu fermento muito tempo no vidro, e é perigoso. O vidro rachou e eu quase perdi meu fermento. Então, agora eu uso assim de plástico, tá? Sempre a casinha dele vai ser de plástico. Eu prefiro, porque você evita acidentes. Olha, eu faço assim, né? A partir do momento que eu já alimentei, limpem melhor, tá? Isso aqui não tá bem limpo, não. Olha aqui. E aí, eu marco. Eu coloquei aqui a borrachinha. Eu tampo, você pode tampar com um pano ou com um papel. Eu tampo com a tampa e funciona super bem, tá? Vai ter gente que vai dizer não. Para não cair bichinho também, aquele paninho, igual como faz com kefir, né? Sim, pode ser com aqueles paninhos tipo Perfex, assim, também, que eles são mais molhadinhos. Eu coloco a tampa, eu tenho esses potes aqui, que eu não tenho a tampa aqui perto, tá lá na cozinha, porque... Tá? Mas assim, eu deixo sempre tampado. E aí tem duas formas de você fazer o seguinte. Você vai fazer pão, então você vai esperar isso aqui duplicar. E você já deve ter em conta que aqui vai ter a quantidade que você precisa para a receita e para ficar para o próximo. Então tem que estar atento a isso. Nunca usar todo o fermento. Imagina se tu se descuida e usa todo o fermento. Morre, vai ter que fazer tudo de novo. Então, sempre a quantidade que eu vou usar tem que ser... tem que sempre sobrar um pouquinho para a gente alimentar e deixar a nossa cultura na geladeira, né? Então, duplicando aqui, quando ele ficar o dobro, a gente pode usar para fazer a nossa receita. Acho que é isso. Sim, sim.
A Monique perguntou como calcular o fermento para fazer os pães da sexta-feira. No caso, a ralá, ela está falando. Eu faço assim, para 400 gramas de farinha, eu uso 80 na balança, né? Às vezes, quando eu tô ali jogando, cai um pouquinho a mais, chega a 100 gramas de fermento. Mas é de 80 a 100 gramas de fermento para 400 gramas de farinha de trigo. Shalom, Vete, entrou. Dr. Kel. Uma ideia assim geral, básica para as pessoas pensarem é assim, ó, o fermento ele não pode passar de 30% da farinha, ou seja, 1 quilo de farinha, máximo 300 gramas de fermento, tá? E aí você vai levar em conta, se tá muito quente, eu não preciso colocar 300 gramas de fermento, eu vou colocar menos, porque aí eu vou ter uma fermentação mais controlada. O que vai interferir? Se eu coloco muito fermento, vai fermentar muito rápido, num dia de calor. Num dia de frio, eu coloco fermento tudo que der, porque eu sei que a minha fermentação vai ser mais lenta. Então, para a gente ter, assim, uma ideia geral, né? Não é uma coisa fixa, mas para a gente poder, pelo menos, ter em conta. Para cada quilo de farinha, 300 de fermento é o máximo que a gente usa. Mais que isso já é perigoso, porque pode danificar a formação do glúten. Então, em vez de você ter um pão, nesse caso, mais não é bom, tá? Em vez de você ter um pão forte, vai ter um pão amassado, porque o glúten não se formou de forma correta, tá? Essa conta que eu fiz, igual eu não quero fazer 1 quilo de farinha. Vamos supor que eu vou fazer um pão pequeno, 400 gramas de farinha, eu posso usar então 80, 90 gramas de fermento. Sim, como a gente faz em porcentagens, né? No máximo 30. Então, em 400 gramas é 3, 6, 9, 12. Máximo 120. Máximo do máximo. A minha, quando eu ponho na balança, dá 100 gramas de farinha. Ótimo. Ótimo. Sim. A Renata perguntou, o plástico precisa ser BPA free? Não, né? Não. Gente, olha só. O que vocês quiserem usar. A gente busca o que seja melhor. A gente sempre pensa que o que diz que é livre é o melhor. Eu já não acredito mais nada. Então, tu compra o que tiver no teu alcance, porque sempre dizem o melhor é esse, aquele é o melhor. E a gente está sempre separado. Compre o melhor que vocês consigam. Se é livre disso, não deve ser livre de outras coisas. Então, compre o melhor que tiver, que seja resistente, tudo bem. Shalom, Fran. E uma coisa importante sempre você vai fazer o pão. Hoje eu vou fazer um pão. Então, eu já tenho que ter alimentado o meu fermento para que ele tenha força para que eu possa usar na minha receita. E outra coisa, sempre deixar um pouco de leaven guardado na geladeira, porque se você derruba esse pote no chão, acontece alguma catástrofe, você tem que ter um fermento lá guardado. O meu eu perdi, porque o meu vidro estourou, ele ficou muito forte, ele rompeu, ele estourou, mas a simbiótica me salvou, me dando uma ilha forte, linda, maravilhosa, curtindo das montanhas da Serra Gaúcha. E aí, isso me salvou. Mas é muito bom ter um pouquinho guardado mesmo. E sempre antes de fazer, eu calculo. Eu vou usar 100 gramas, então eu tenho que ter mais 150 gramas sobrando para me alimentar e deixar ele quietinho ali, todo dia. Eu converto com o meu, alimento ele, né? Sim. E aí, Ana... Perdão, para quando a gente vai fazer pão, a gente alimenta. No caso dele ficar sempre dentro da geladeira, que é o meu, eu tiro ele num dia antes de fazer o pão. Eu já começo a alimentar para ele ter força. Porque se ele ficar muito tempo na geladeira, você alimenta só uma vez e já quer que o bichinho tenha força, não dá, porque ele está meio hibernando. Quando a gente põe na geladeira, é para a gente poder ganhar tempo, mas o ideal seria alimentar todos os dias o fermento. Quando a gente põe na geladeira, a gente ganha um pouco de prazo. Então, eu alimento o meu, por exemplo, toda quinta-feira, ok? Então, toda quinta-feira você vai alimentar o seu fermento. Se você vai fazer pão, alimenta um dia antes e alimenta um dia de fazer o pão, né? Ou na noite anterior, eu gosto de alimentar de noite, porque aí de dia, né, de manhã ele já tá no ponto. E aí tem que calcular, gente. Tem fermento que vai durar 4 horas para estar no ponto, outros depende da quantidade, outros vão durar 10 horas, depende do frio, então depende de tudo isso. Por isso que, quando a gente acostuma a alimentar ele de uma certa forma,
Respeitemos isso, porque você consegue ter uma estimativa. Olha, se eu alimento nessa consistência aqui cremosinha, em 4 horas, temperatura ambiente, tomando como base uns 26 graus, 25 graus, em 4 horas ele vai estar para usar. Se faz frio, não vão ser 4 horas, vão ser 8, 10. Então, fazer pão é isso, é entender que a gente está sendo influenciado o tempo todo pela temperatura e a gente tem que administrar isso e para que o resultado seja o esperado, né? É uma técnica de paciência, como eu tinha dito, e outra coisa, com o tempo você começa a conviver com o seu pet, que é o seu lactobacillus, com as suas bactérias, e você começa a entender, eu alimento o meu todo dia de manhã, porque se eu quiser fazer pão depois das 11, meio-dia, eu já tenho um fermento ali forte para trabalhar com os meus pães. E outra coisa, mas eu não faço pão todo dia, eu não trabalho com isso que nem a simbiótica, é uma vez ou outra. Eu vou viajar, o que eu faço com o meu fermento? Alimente ele, coloque dentro da geladeira e tudo bem. Eu tenho o meu segundo lá, né, o que fica ali para qualquer coisa, ele já faz um mês que está na geladeira e ele cria uma água escura. As pessoas já me perguntaram dessa água. Apodreceu, ficou... Não. Tanto que quando você abre, o cheiro parece até de amônia, assim, quando você dá aquele, né? Aquele cheiro forte. Mas não apodrece. Você pega aquela água mesmo, mistura ali junto, bota mais aguinha e farinha, ele vai crescer, você guarda ele de novo. Sim. O ideal, Ana, é que quando ele cria essa água, é que ele tá muito ácido, né? Ele já passou muito tempo com fome. Dá aquele cheiro então, ele fica muito, muito ácido. Você sente até um cheiro acético, assim, né? Como acetona, né? Então, o que a gente pode fazer... Eu não tenho mais essa reserva como você faz. Porque, para mim, era 2 trabalhos. Tá alimentando o fermento que eu uso e a reserva. Então, depois que eu deixei de usar o vidro, eu só uso plástico e uso... Esse aqui é o meu, tá? E aí, quando eu vou fazer produção, eu faço uma quantidade grande separado. Aí eu armo o fermento, tiro um pouco, guardo de volta e uso o fermento que eu preparei eu aqui para fazer a produção eu faço 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos de fermento, né? Então, quando eu alimento, eu já tiro um pouco para guardar. Então, eu não tenho 2 como você tem, até porque eu uso muito frequentemente o meu, né? Eu faço fornadas pelo menos 2, 3 vezes na semana. Mas essa água escura, quando ele passa muito tempo sem ser alimentado, você pode fazer de 2 formas. Ou você mistura de volta, ou você escorre essa água e trata de pegar o meio do fermento para alimentar. Aí tu tira assim um pouquinho, pega o meio do fermento e coloca em outro pote, de repente, e começa de novo. Coloca, não sei, 50 gramas daquele ou 30 gramas daquele, e faz a proporção e começa um fermentinho novo. Você vai conseguir restaurar ele mais rápido do que alimentando essa mesma quantidade que tá ali, sabe? Então, descarta um pouco daquilo lá e reinicia outra vez. Mas ele é difícil, é muito difícil matar um fermento. As pessoas pensam que ele estraga, mas não é tão fácil de matar. É muito fácil dele ficar fraco e não dar o pão que a gente quer. Agora, matar um fermento é bem difícil. Lógico, o vidro ou o pote não pode ter um bolor, não pode ter uma mosca. Tirando essas coisas, pode continuar usando. A Fran perguntou, Charlotte, cheguei atrasada porque estava fazendo uma lasanha. Pena que a massa não era caseira, né? Vai ficar gravado? A primeira live você salvou, Márcia? Não me deu opção. Caiu e não... apagou. Ficou preto meu celular. Sim. Fran, nós já estamos aqui 1 hora falando coisas maravilhosas, mas infelizmente a gente teve problema técnico. Para começar, o Instagram derrubou a primeira e olha que a gente não falou nada de conspiração. Nem começamos com isso. E caiu, infelizmente. A gente começou uma agora há poucos minutos, infelizmente. A Renata perguntou, como moro no Rio de Janeiro, devo sempre colocar menos fermento por conta do calor? Menos que 30, com certeza. Esperar. Nada tão absoluto. Esperar. Se você quiser um pão rapidão, tem que fazer um pão e vai sair, mete 30 ali, controla a temperatura, olho na temperatura da massa. Não vá fermentar um pão a 28 graus, gente, por favor. É de 25, 26 graus. Se passar disso, dá ruim também.
tá? Diferente da ralada, Ana, que é uma massa enriquecida, tem açúcar, tem ovo, né, Ana? Sim. Isso é outra coisa, gente. Vamos focar aqui no pão de farinha, água e sal. Meu pão tem farinha, água e sal. Essa mistura de farinha, água e sal e o fermento, que não deixa de ser farinha e água, a gente não pode trabalhar com uma massa que tenha mais de 26 graus, porque vai ficar muito ácido, porque esse pão não vai crescer o suficiente, porque o glúten vai se formar de uma forma que não vai estar muito forte e não vai ficar bom. Vai ficar meio disco voador. E então é isso. Tá no Rio de Janeiro? Bom, ok. Coloca 30 de fermento? Pode colocar. Tu vai ver que vai ser mais rápida a fermentação. Mas aí tu controla o quê? A temperatura da água. A água tu consegue pôr friazinha, com gelinho, entendeu? A água é o nosso, é a nossa carta na manga para a gente controlar a temperatura. Eu não consigo baixar tão rápido a temperatura da farinha. Eu não consigo, né? O tempo, a temperatura lá fora é tal. Eu não consigo interferir nisso, mas eu consigo interferir na minha água. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de dizer, poxa vida, estou no Rio de Janeiro, 30 graus. Se está 30 graus, quer dizer que tudo, temperatura ambiente, está 30 graus também. Não vá fermentar um pão a 30 graus, porque vai dar tudo errado, tá? Então, vamos lá. Farinha, temperatura ambiente, ou se puder colocar um pouquinho na geladeira antes, é bom, funciona. Água fresquinha, tá? E fermento, coloca 30%, não tem problema. Mas aí tu não deixa ele passar de 25, 26 graus. Esse é o ponto, tá? Sim. Shalom, Anne. Ela colocou o Rio em 2 horas está pronto. É devido ao calor, né? Mas, assim, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o frio, mas a gente também tem um calor insuportável. A Mostra Grátis do Rio de Janeiro também a gente tem agora no verão. E uma dica, igual a Márcia falou, o pão de fermentação é a água, a açúcar e o sal e a farinha. A ralar, você vai ter o leite ou a água, né? Eu faço ralar com água. Tem pessoas que fazem com leite. Também pode se fazer com água ou leite. Você vai ter a opção de... Aí você coloca os ovos, a farinha, o sal, o óleo. Enfim, você já preparou, você sovou. A massa tá linda, maravilhosa. Monta as tranças, põe na forma e leva para a geladeira. E assa somente no dia do Shabat, assim como a gente faz com pão de fermentação natural. De um dia para o outro. Tudo para a geladeira. Aqui, quando é frio, a gente também faz e dá super certo. Cresce, fica lindo. Shalom, Anne. Cresce, fica lindo, dá muito certo. Shalom, Mônica. E vai super bem, né? Uhum. Sim. Tem que fazer essa diferença, né? Uma massa que tem gordura, que tem ovo, que tem açúcar, ela pode fermentar a maior temperatura, não tem problema. 28 graus, tranquilo, vai de boa. É até bom, né? Mas uma massa que não tem farinha, nem água, nem sal, a gente tem que apontar de 25 a 26 graus. Isso a gente tem que ter sempre em mente, tá? Que a massa não pode passar dessa temperatura. Pode ser menos? Pode. Só que você vai ter uma conta assim, olha. Para cada grau menos de 26, é 1 hora a mais de fermentação. Então, tu pensa o tempo que se estende a fermentação. Né? Você coloca termômetro? Tá perguntando aqui. Você põe termômetro na massa? Eu tenho termômetro espeto. E ele é ótimo, tu mede ali, que não passe de 26 graus, tá tudo certo. Eu ponho olômetro, mas se puder ter um termômetro. Sim, a Mônica gente, o termômetro facilita. Nossa, Mato Grosso 45 na sombra, misericórdia. Ah, tá. Deus me livre. Gente, não consegui ouvir sobre a temperatura, fiquei perdida. Pode repetir? A temperatura, vamos lá. A gente tem a temperatura ambiente, que é lá fora, é a nossa casa, quanto está. A temperatura ambiente vai determinar a temperatura da farinha, né? Quando a gente tem 30 graus, a farinha vai estar em torno disso também, né? 28, 29 graus ali, porque é a temperatura ambiente. Então, o que a gente faz? Eu não posso fazer toda a massa com tudo em temperatura ambiente, se a gente está num ambiente quente, porque essa massa vai dar ruim. Então, o que eu posso fazer é colocar, de repente, a farinha na geladeira um pouco e usar água fria, bem friazinha, gelada, se for o caso. Aí você consegue baixar a temperatura da massa, né? Para que ela não esteja acima de 26 graus. Quando eu tô falando de um pão de farinha, água e sal, tá?
Quando a gente está falando de pão como ralá, como brioche, como panetone, são massas enriquecidas, que tem a gordura, tem o ovo, tem o açúcar, aí a gente trabalha com outro tipo de temperatura. Então, nesse caso, não tem problema passar de 26. É até bom. Entre 26 e 28 é ideal, tá? Então, por isso que é bom a gente entender o que a gente está fazendo, né? Para a gente poder tomar as decisões corretas. Para um panetone, é muito bom que esteja 26, 28 graus, bem de boa, fermenta super bem. Agora, para o pão de farinha, água e sal, é bom a gente manter entre 25 e 26 graus, porque senão ele vai fazer a fermentação muito rápido, vai ficar muito ácido e pode que o glúten não fique bem formado e vai ficar um disco voador. Tá bom. Entendi. Você tem algum pão de fermentação para a gente ver aí? Não, porque hoje foi dia de produção. Olha o que eu vou mostrar para vocês. Tá. Hoje eu não assei. Hoje foi dia de fazer as massas. Amanhã eu tenho uma feira aqui em Sapiranga, no município vizinho, uma feira de orgânicos. Então, eu tô fazendo fugaz, que é um pão de origem francesa que tem formato de uma folha. Então, eu tô fazendo... Mostra pra Sim. gente. Mostra. Não, mas eu tenho agora só a massa. Depois que eu terminar a live, eu vou começar a modelar os pães para assar amanhã de manhã, né? Então, aqui eu tenho, olha, uma massa que tá fermentando. Ela tá no ponto para ser dividida e modelada. Essa aqui tá saborizada, tem azeite de oliva, tem alecrim do nosso jardim, tem um pouco de orégano também do nosso jardim e um pouco de orégano seco. E um pouco de mistura de queijo, um queijo mais seco, mais durinho e queijo colonial. Isso vai ser como se fosse o fugaz, que é o pão de origem francesa, é a versão francesa da focaccia, que é um pão de origem italiana, né? Então, eu tenho hoje... Você assa ele, é que no caso você tem um forno industrial, certo? Na verdade, não é um forno que ele tem uma capacidade, assim, as características é de um forno industrial, mas ele não tem uma capacidade industrial. Não é um forno que eu faço 20 pães juntos. Não, tá? Eu tenho 2 fornos. Um que é um forno a lastro, que é esse que você abre tipo guilhotina, que não tem vapor. Esse forno eu consigo assar uns 10, 12 pães no máximo. Porque se você sobrecarrega muito, você baixa a temperatura e você não vai conseguir a temperatura ideal para assar os pães. O outro forno que eu tenho, gente, eu não vou poder mostrar, porque assim, ó, a minha cozinha de trabalho não pega internet. Uma parede super grossa. Então, hoje eu tô fazendo aqui a live na cozinha da minha casa, tá? Porque eu trouxe as coisas para cá. Porque lá não seria possível fazer. Sim. Então, lá eu tenho os fornos, e o forno que eu tenho lá, que é o que eu uso diariamente, ele é um forno que tem vapor. Mas durante muito tempo eu usei um forno normal para fazer pão, e eu colocava vapor com spray. Na verdade, o método que eu faço pão é o método que qualquer pessoa pode fazer, porque não precisa de nada industrial. Tudo caseiro. Agora, no meu caso, que eu já vendo, já tenho que fazer as feiras, os eventos, eu comprei um forno para facilitar a minha vida, né? Porque enquanto o forno é inteligente, ele tem controle de temperatura, tem o vapor, coloca vapor sozinho, desliga sozinho, tudo isso me dá agilidade para eu continuar concentrada fazendo outras coisas. Mas se fazer o pão para comer para a família em casa, não precisa disso, sabe? A gente precisa de farinha, água, sal, um forno doméstico, se quiser uma panela de barro ou de ferro, e tá tudo certo, né? Sim. Não vai ser um pão 100%, vai ser um pão 80% e tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? E fica um pão muito gostoso. Você é esse lado mais da panificação, eu mais caseira, eu digo, eu faço, a Márcia já comeu o meu, né, Márcia? Eu faço o meu na panela de ferro, a ralar, ela vai pro forno também, o forno, ele marca o tempo também, mas é um forno que qualquer pessoa pode ter, e a maioria dos fornos tem time, né? A temperatura, eu coloco 180, 35 a 40 minutos, tanto a ralar quanto a fermentação natural. O sardebol eu faço ele na panela de ferro. E ali vai quase 1 hora no forno convencional. E só que dá super certo, a casquinha fica crocante,
Nossa, dá super certo. E a ralá fica super boa na forma, no forno também, 180 graus, 40 minutos, 45, dá super certo também. O importante Sim, é a gente fazer deles o melhor pão, né? sim. Ana, então peço desculpa que eu não tenho pães para mostrar, mas hoje não é dia de fornada. Hoje é dia de produção de panetones. Então, todos esses que eu tenho aqui, que eu estava mostrando para vocês, esses foram feitos hoje. A gente tem feira amanhã e no sábado também. E aqui tem mais alguns. Vou mostrar. Mônica, muito gostoso seus pães. Obrigada. Esses aqui a gente ainda precisa pôr etiquetinhas, né? São todos que a gente fez hoje. Então, hoje era dia de assar os panetones, que foram feitos ontem a massa. E hoje é dia de fazer as massas dos pães que eu vou assar amanhã. Então, não coincidiu que a gente ia ter pão assado. Sim. Tá? E deixa eu mostrar outra coisa. Pizza congelada não tem também. Pizza não tenho, porque as pizzas que eu já armo e já congelo, eu levo para o centro e fica na câmara fria da feira. Então, Tá. sim, eu produzo em casa e depois essas pizzas vão todas congeladas já para a câmara fria lá na feira, né? Para Silvia, que você faz pizza de lavanda. Fala um pouquinho da lavanda, porque a nossa cidade, né? Você fala um pouquinho? Sim. A gente tem aqui no município um plantio de lavanda que deu início já faz, acho que uns 20 anos, talvez, né? E por incentivo da Emater e prefeitura, né, a lavanda começou a ser um cartão postal da cidade, né? Então, além dos campos de lavanda, além do óleo essencial que a gente produz aqui no município, além das belezas, né, que a lavanda nos embeleza as ruas, também se começou a desenvolver a parte de gastronomia com a lavanda. Então, nós temos a querida Nile Doces, que é a Janine, que desenvolveu a torta de lavanda. E conhecendo toda a habilidade que ela tem de combinar sabores, com ela eu pedi ajuda e a gente armou os sabores para pizzas. Então, para a festa da lavanda, que foi em outubro, nós fizemos uma combinação de chocolate branco com lavanda e o chocolate com lavanda e florzinhas de lavanda por cima, com uma base de doce de leite caseiro que eu faço, levemente saborizado com lavanda e cítricos. Essa pizza ficou show, né? Então a gente faz a pizza menorzinha, que é a pizza doce. Temos congeladas, né, para pronta entrega lá na feira do produtor. Então, essa é a versão doce, mas eu faço também a versão salgada, que é um queijo, que é produzido em Teutônia, um queijo que já vem saborizado com lavanda. Então, nessa pizza vai queijo colonial, mais um queijo saborizado com lavanda, um queijo morbier, que é um queijo branquinho que ele derrete, super fácil, delicioso, cebola caramelizada e florzinhas de lavanda por cima. Essa também foi um sucesso na festa da lavanda e já ficou para o nosso menu. Então, a gente tem a versão doce e a versão salgada da pizza de lavanda. E garanto para vocês que não tem nada a ver com desinfetante, não é um sabor invasivo, é super harmonioso, é delicioso. Sim. A lavanda, se extrai dela 100%. É chá, é cosmético, é shampoo, é creme, é medicação, é alimento, é suco, é drink, é sorvete. A nossa cidade tem na sorveteria, temos a torta de lavanda, a pizza da Márcia, pode pôr no pão. Eu já enfeitei minhas ralá com lavanda. É maravilhosa e é muito saborosa, muito gostosa. Você tem o Gui para mostrar pra gente? O licor? Tenho. Aqui, olha. Esse aqui é o licor. Esse é o limoncello. É um licor tradicional italiano feito com limão siciliano, tá? Se entrarem depois no meu perfil, tem fotos, tá? Depois tem o licor de bergamota, que é o mesmo processo, mas a fruta é a bergamota aqui do nosso sítio, né? Deixa eu pegar o Gui para vocês verem. Tá bom. Enquanto isso, a Mônica colocou a kombucha, é perfeita, faço kombucha também. Eu fiz kombucha de lavanda, ficou uma delícia. Eu fazia muito de hibisco, canela, aí eu coloquei as lavandas, ficaram uma delícia. E quem falou mais, misericórdia, que delícia, quero ir para aí. Vem, Ana, pode vir. Olha, esse aqui é o ghee. Para quem não conhece, eu vou dizer rapidamente o que é. O ghee é uma manteiga clarificada.
É um processo que a gente cozinha a manteiga e nesse processo de cozimento se elimina o açúcar e outras impurezas do leite, né, da manteiga, e fica somente o que é a proteína, né? Então não precisa de geladeira, dura muito tempo assim. Você pode usar para tudo que você usaria a manteiga, mas o ghee, ela é uma gordura melhor para o nosso organismo, é mais purificada. Essa aqui, eu fiz saborizada, ela tá saborizada com ervas finas, né? Tem alecrim, sálvia, tomilho, orégano, tudo que a gente tinha aqui eu fui pegando e saborizei essa aqui. Depois a gente tem uma linha de granolas. A Franciele. Que não vai com a etiqueta simbiótica, vai com a etiqueta do nosso sítio, tá? Que é o Sítio Permanecer, é um empreendimento da minha filha, ela que faz, e eu vendo para ela. Então, essa granola a gente compra os ingredientes selecionados e a gente arma essa granola aqui em casa. Essa, por exemplo, tem, além de amêndoas, castanha do Pará, mix de cereais, mix de sementes, flocos de milho, de arroz e passas de uva. Tá? Não. Eu tenho sorte de ser amiga dela, porque... Ai, gente, eu tenho sorte. Eu não entendi o que é essa ghee. A Ana Carolina Ferraz Souza falou, não entendi o que é a ghee. Ghee é manteiga, tá? É a manteiga que a gente cozinha num processo lento. Então, a manteiga ali, ela vai espumar e ela vai sair tudo que é impureza e tudo que é lactose, o açúcar do leite, né? Então, você vai ter uma manteiga purificada. O ghee é um alimento milenar, né? Se consome há muito tempo na Índia. Então, serve para comer, gente, para beleza também. Eu conheço gente que passa ghee como creme estético, é maravilhoso. Então, o ghee é uma das gorduras que são boas para o nosso organismo, né? Esquece aí esses azeites, esses óleos de... Não, isso não. Gordura. Para quem consome banha de porco, banha de gado, ghee, que é manteiga, e azeite de coco. E o azeite de oliva para as coisas frias, né? Mas o que é vantajoso no ghee, e vale a pena ressaltar, é que o ponto de saturação é alto. Quer dizer que quando eu vou fazer uma fritura, por exemplo, olha que tem que ser rico para fazer fritura com ghee, tá? Mas não tem problema. Se eu vou fazer uma fritura com ghee, quer dizer que ele vai aguentar uma temperatura super alta. Não vai saturar, não vai queimar. Então, por isso que para comidas que você faz salteado ou que eleva muito a temperatura, o ghee é ideal para isso, tá? Porque não satura, tem um ponto de saturação, assim, não queima fácil, tá? Diferente de um azeite de oliva, por exemplo, que se você esquentar ele rapidinho, ele já perde algumas propriedades e ele já pode chegar a queimar. E a manteiga, sem passar por esse processo, ela também queima fácil, tá? Porque tem os açúcares, então o que acontece é que carameliza, né? Também ali. Sim. A Renata colocou você igual vocês. Ah, ela vai participar de um bate-papo, você tem que ver que coisa maravilhosa que ela e a filha dela faz junto, as coisas que elas empreendem, fazem junto. Uau, não sabia que existia. Sim, existe. E a manteiga, eu vejo às vezes as pessoas não entendem a diferença da manteiga e da margarina, né? E às vezes a pessoa pensa assim, vou comprar aquela marca famosa no mercado, porque ela é boa, tá falando lá que é boa pro coração. Não. Muitos médicos, eu vou falar aqui, acho que o mais conhecido talvez, o Dr. Léo Ribeiro, ele fala que a manteiga, a margarina, ela foi feita pela indústria automotiva. E aí, por algum negócio, ela virou... Na guerra também usaram a margarina, mas a manteiga, ela é pura, né? Ela vem do leite da vaca, a pureza dela é totalmente diferente tanto que ela estraga, né? Muito mais rápido. A margarina, acho que não sei quantos anos você pode ter. Margarina não, gente. Margarina não, gente. Margarina não. É assim, olha, muito tempo, quando eu não sabia, eu adorava pão com margarina, gente. Eu cresci alimentada de pão à margarina, porque a gente acreditava que era super saudável, né? Como sempre, a gente vive sempre enganado. E aí, depois de grande, a gente descobriu que não tem a ver. Margarina é a forma da indústria tirar o seu poder de produção. Por exemplo, manteiga. Eu pego leite, eu como leite, tiro a nata, bato, tenho manteiga. Eu mesma posso fazer minha manteiga. Posso fazer margarina?
Não, porque a margarina é um óleo hidrogenado, batido, não sei o quê. É óleo vegetal, óleo de soja, óleo não sei o quê. Então, para as pessoas que comem, tudo certo. O importante é comer sabendo. Se você quer comer porque gosta, beleza. O problema é quando a gente come achando que está comendo mais saudável. Isso é ruim, né? Quando a gente acha. Começou a travar. É incrível, né? Nós já estamos na segunda parte dessa live, já passou de 1 hora a primeira, essa é a segunda parte, mas está sendo muito bom. A Anne perguntou, é que agora travou, mas a Anne tinha perguntado se entrega por correio. É isso, Anne? Você queria... Eu acho que ela entrega sim, por correio. Inclusive, teve uma vez que ela entregou pão por correio. Mas aí ela teria que responder como é que tá sendo. Eu tô travada também, pessoal. Ah, Dani, chegou a Dani. Shalom, Dani. A Dani também vai bater um papo comigo, um papinho. Ela me deu essa honra de um bate-papo. Muito obrigada, tá, Dani, por essa honra que você me deu. Caiu de novo. Eu vou ver se eu consigo falar com ela para a gente encerrar. São muitas coisas boas para aprender. Eu acho que talvez teria até que repetir essa live, esse bate-papo, para a gente poder fazer mais perguntas e aprender muito mais coisa. A gente teve 3 vezes, foi interrompida, o Instagram derrubou. Infelizmente. Se alguém quiser aproveitar para fazer alguma pergunta e eu puder responder, eu responderei com o maior carinho. Vou tentar falar com a Márcia mais uma vez para a gente encerrar essa... Se eu conseguir para encerrar a live, senão eu encerro, infelizmente, sem ela. Mas já é a terceira vez que o Instagram derrubou a Márcia. Que pena. Esse mundo da fermentação, ele é muito bom. É um pão que você vai conseguir ter mais nutrientes dentro da sua casa e para você e para sua saúde, né? Eu vou tentar salvar. Ela veio para, como ela trabalha com isso, então ela domina o assunto do lactobacilo, dessa coisa probiota. Então ela veio para contar para a gente, mas infelizmente por 3 vezes a gente foi derrubada. Ela é mãe de 3 crianças maravilhosas. Trabalha muito com a panificação. Eu vou encerrar. Eu vou tentar só encerrar com ela. Se eu não conseguir, eu vou encerrar aqui, mas a gente volta uma outra vez, uma outra oportunidade. Nesse papo da fermentação e dos pães, o assunto, tem muito assunto, né? Assuntos, muitos assuntos, muitas dúvidas, porque fazer um pão perfeito não é fácil. Às vezes a gente se frustra porque o pão saiu duro, como a gente conversou aqui no início da live, ele não saiu gostoso, mas é com o tempo, é com o tempo. Com o tempo a gente vai acertando. Eu lembro que para me fazer minhas ralás, eu estudei realmente assim, eu estudei como se eu estivesse estudando para um cursinho da faculdade. Mas com o tempo a gente vai aprimorando, vai fazendo da nossa forma também, porque a gente pega a receita convencional, mas a gente vai trazendo pra gente, a gente vai trazendo pra nossa cara, pro nosso jeito, né? Aprendi muita coisa. Que bom, Monique, que bom. Infelizmente, vamos encerrar. Eu agradeço a oportunidade de ter conseguido falar com ela por 2 vezes, por mais que tenha as 2 vezes caído. Perguntou aqui se ia ficar salva. Eu acho que não, porque a primeira, ela falou que não deu opção de salvar, e não apareceu opção de salvar para mim também. Agora, como eu vou encerrar essa daqui, eu vou tentar salvar, não sei se esses 35 minutos da segunda live que ficou vai ficar salvo, espero que sim, mas eu vou tentar uma nova oportunidade com ela, trazendo ela mostrando as pizzas, os pães,
Eu vou mostrar ralar também. O pão ázimo, que é o pão sem fermento, que só vai farinha e água, ele não pode fermentar. Eu expliquei no começo da live que caiu, que é um pão que a gente comemora a Peça, que é quando, quando a gente saiu, né? Os nossos antepassados saiu do Egito, da escravidão do Egito, aí se comeu o pão ázimo. A gente já tinha abordado bastante coisa antes do Instagram derrubar as 2 vezes. Que bom. Então é isso, eu vou encerrar esse bate-papo. Muito obrigada por cada um de vocês que participaram, que perguntaram, que ficaram aqui essa 1 hora e pouco, que foi 2 vezes cortada por 2 vezes. Muito obrigada, shalom, shalom. Eu espero ter ajudado um pouco. Podem me chamar no privado, se vocês quiserem a receita do pão de fermentação eu passo, a ralá também eu passo, sempre colocando que continuem fazendo da maneira de vocês, do jeito que vocês sabem, vai aprimorando cada um do seu jeito. Eu falo que o nosso fermento tem o nosso cheiro, a nossa casa, porque você vai trazendo isso e aprimorando. Eu levei muito tempo para aprender a fazer pão. Não foi de um dia para o outro, gastei muita farinha, gastei muito ingrediente para ralar, então, muito ovo, muita água, muito leite, muito óleo, muito açúcar, muito sal, foi muita coisa jogada fora, porque infelizmente dava errado, ficava difícil de se comer, existe isso, incomível? Agora ele fica maravilhoso, com alvéolos, fica saboroso, fofinho, cheiroso, mas é com o tempo mesmo. Muito obrigado. A Matza vai, eu faço e faz muito sucesso aqui. Ai, parabéns, Ana, parabéns. Shalom, shalom. Shalom, Monique. Shalom, Andréia. Obrigada pela companhia de vocês. Desculpa essas intercorrências, né? Mas foi uma questão mesmo do Insta mesmo, não foi nem o meu celular, eu acho que não dela, porque ela falou que não deu opção. Então, nos perdoe. Shalom, shalom. É um prazer ficar com vocês e eu estou muito feliz com a força que vocês estão me dando. Um beijo. Vou tentar salvar aqui.